Tananana, tananana. Tá começando mais um boletim semanal da IPU do IBIS. Mais um boletim da IPU do IBIS e o tema é quaresma. A palavra quaresma vem do latim quadragésima e indica um período de 40 dias que vão da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa, mais precisamente a Páscoa. A quaresma não tem sentido isolado da Páscoa. Na caminhada quaresmal não vamos ao encontro do nada ou da morte, mas caminhamos para a ressurreição do Senhor e nós. É o período que Jesus passou no deserto em preparação para o seu ministério. É tempo em que a comunidade cristã recorda também a decisão de Jesus de ser fiel ao Pai Celeste, mesmo que para isso tivesse de pagar com a própria vida, bem como a necessidade de os discípulos e discípulas seguir a Cristo, mesmo que tenham que enfrentar os sacrifícios e a cruz. Por isso é tempo de lembrar as disciplinas espirituais que nos trazem paz e liberdade no espírito. Quaresma é tempo de se conscientizar para a missão e para ela se preparar. O símbolo da quaresma mais usado é a coroa de espinhos e as suas cores, roxo ou lilás. Enfatizam a preparação, a expectativa, a saudade, a contrição e o arrependimento. Notemos que o roxo é a mistura de uma cor quente, o vermelho, e uma cor fria, o azul. Então, quem é da área aí das artes sabe melhor sobre isso. O vermelho é essa cor quente que nos chama a atenção, né, que dá fome, que é usada por grandes empresas alimentícias, né, as propagandas, né, que querem vender algo, chamar assim algo que aqueça, né? Então nós temos o vermelho, uma cor quente. E o azul, a cor fria, que é uma cor que acalma, é uma cor mais sóbria, né, que tem profundidade. Então, nós temos essas duas cores que juntas formam o roxo. Então, isso é representativo da tensão própria de um período como este, onde é central a expectativa do já e do ainda não do reino. Vermelho e azul. Quaresma é ênfase na importância da contrição, do preparo e da conversão. O início da quarta-feira de cinzas retorna à tradição bíblica do arrependimento com cinzas e vestes de saco, conforme Jonas 3, 5 a 6. É momento oportuno para refletir sobre a confissão e o valor do perdão de Deus. Sua espiritualidade enfatiza momentos de preparo na história bíblica geral e da vida de Jesus. Mas seria interessante a gente ter algumas curiosidades, né, que falem sobre a história aí, a respeito da quaresma, como é que isso entra para a nossa liturgia. Então, o sentido do período litúrgico da quaresma. No calendário litúrgico cristão, o período da quaresma compreende os 6 domingos que antecedem o domingo da Páscoa. E começa sempre na quarta-feira de cinzas. Mas não foi sempre assim. Até essa definição passou muito tempo. Os cristãos do século II, por exemplo, preparavam-se para a Páscoa com um jejum de pesar que durava apenas 2 dias. Um século mais tarde se entendeu que isso poderia ir para uma semana inteira. E com o passar dos tempos, essa prática do jejum passou a ser feita num espaço de tempo bem maior. No Concílio Ecumênico de Nicéia, no ano 325, já se falava em quaresma, para designar esse tempo de preparação para a Páscoa. Quaresma é então a palavra, como nós já vimos, que vem do latim e quer dizer quadragésima. A quaresma passou a designar, desde então, o período de 40 dias de preparação para a Páscoa. Com a celebração da quaresma, desejava-se imitar a Jesus, que jejuou durante 40 dias no deserto, depois de seu batismo no Rio Jordão. Era uma alusão também aos 40 dias em que Moisés jejuou no Monte Sinai, ao profeta Elias, que caminhou em direção ao Monte Horebe, e ainda aos 40 dias de peregrinação do povo de Israel pelo deserto. O jejum da quaresma consistia em fazer apenas uma refeição diária, tomada à tardinha, no finzinho da tarde, segundo um antigo costume. A essa prática foi acrescentada em seguida a abstinência de laticínios, leite, manteiga, queijos e até mesmo de ovos. Os cristãos desse tempo consideravam o jejum como uma maneira de fortalecer a oração. A igreja conhecia a advertência do profeta Isaías, conforme o capítulo 58, versículos 5 e seguintes, contra o jejum sem seriedade. Então, o profeta Isaías ele advertia
que as pessoas não devessem fazer um jejum se não fosse algo sério. Então, nesse período da quaresma, sobretudo, a igreja insistia nas exortações feitas por Jesus no Sermão do Monte. A quaresma, portanto, dentro do calendário litúrgico cristão, é um período de preparação e fortalecimento das discípulas e discípulos para a missão. De maneira geral, infelizmente, a grande maioria dos evangélicos brasileiros não se orientam pelo calendário cristão. Assim, parece que a celebração da quaresma, dos 40 dias de preparo, é coisa apenas da Igreja Católica, o que não é verdade. Pois além das atitudes de renúncia, o que mais se enfatiza e exige nesse período é sempre uma abertura maior para com a palavra de Deus e um zelo mais intenso na participação do culto e no exercício de uma caridade fervente e ativa que exige conversão da mente, do coração, do bolso, das mãos, dos serviços, conversão em todos os domínios e sentidos da vida, conforme Marcos 1,15. Fica muito claro que precisamos valorizar a celebração da quaresma, principalmente no aspecto positivo do jejum, que não se reduz à mera privação de alimentos, o deixar de comer, mas que tem um sentido maior e mais amplo, que é o de conversão, opção radical e dependência total do Senhor e contenção interior, disciplina, santificação, e contenção total também de tantas comodidades que a vida moderna oferece. Implica em reconhecer o nosso sustento que vem de Deus. Jesus, o Cordeiro da Páscoa, é o pão da vida, a água da vida que nos alimenta e sacia. A quaresma nos prepara para a Páscoa. A celebração da quaresma nos prepara para enfrentarmos o que vem pela frente, mesmo que seja a cruz. Daí que na mente dos primeiros fervorosos cristãos, jejum e oração tinham de andar sempre de mãos dadas. É nesse espírito que devemos celebrar a quaresma hoje. Quem sabe assim a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus não seja mais reduzida, como vem sendo, a apenas um culto bonito de domingo ou um feriado oportuno para acampamento ou viagem para casa de praia ou do campo. Ou ainda ao consumo de ovos de chocolate promovido pelo comércio, quase sempre procurando esconder e anular a cruz de Jesus, esvaziar a paixão e a ressurreição de Jesus, colocando-o apenas como personagem periférico numa cena de plano de fundo de uma história que aconteceu já faz muito tempo. Com o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, a campanha da fraternidade deste ano está em profunda sintonia com a quaresma, quando afirma que Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, e está reafirmando a dimensão do amor, nos ajudando a lembrar também que a Igreja, como o corpo de Cristo, é movida pelo próprio Cristo, cujo amor pelo mundo, que era o próprio amor de Deus, era tão profundo que ele se entregou até a morte por ele. Assim, como somos tocados pelo que é revelado e dado por meio do amor de Cristo, recebemos também o dom de Cristo amoroso, desse Cristo amoroso, e por meio dele, tudo o que Deus fez. Essa fé vivida segundo a realidade do reino transforma totalmente o mundo em que vivemos. Nesse sentido, a campanha da Fraternidade Ecumênica nos oferece uma oportunidade de expressar esse compromisso com o amor de Cristo. No entanto, temos enfrentado diariamente diferentes expressões de violência, exclusão e discriminação em todo o mundo. Será que a sua quaresma trará paz para você e para os que mais sofrem neste mundo? Será que a sua quaresma produzirá justiça? Que nós possamos refletir nessa quaresma e orar por aqueles que agem de maneira violenta contra essa fraternidade que é a campanha da fraternidade ecumênica. Amém. Com teu amor.
Convidamos a todos para a abertura regional da Campanha da Fraternidade 2021, com o tema Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. Será uma celebração ecumênica hoje, às 15 horas, realizada lá na Primeira Igreja Presbiteriana Unida de Vitória, na Rua 7. Vão participar presencialmente representantes da Igreja do CONIC Espírito Santo. Essa celebração será transmitida ao vivo pelo YouTube da Arquidiocese de Vitória e também do Convento da Penha. Não percam! Vamos participar? E vamos aos aniversariantes da semana. No dia 22, a nossa querida irmã diaconisa Eliane Negri, também a nossa querida irmã Isabel Nascimento e a nossa pequena Sofia. No dia 23, o nosso querido irmão Manuel Cirino Lelo. E no dia 28, a nossa querida irmã Anatil, da congregação de Meaípe. Aos agraciados com mais um ano de vida, muito amor, muitas bênçãos, muitas felicidades e um abraço carinhoso e fraterno da Igreja. Período de férias. A nossa irmã Charlesta estará de férias do dia 8 ao dia 28 de fevereiro. Demandas e necessidades envolvendo a secretaria, favor conversar com a pastora Eliane. Desejamos à nossa irmã um feliz e merecido descanso. Muito obrigado a todos os membros e visitantes por continuarem assistindo às nossas transmissões online. Desejo que tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus. vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido,
Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Na partilha, no dom